O amor de um pai é o título da nossa pregação. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Uma história belíssima. Aconteceu com o patriarca Abraão e seu filho Isaque. É uma história emocionante em que vemos um homem duramente provado na sua fé, numa prova feita pelo próprio Deus. É muito difícil deixar de pensar, e se fosse eu, como é que eu faria aqui? Gênesis 22, de 1 em diante, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo é uma espécie de uma faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba,
onde fixou residência. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, uma história tão rica de significados e de lições, e que teu Espírito Santo nos abra o coração para entendermos essas coisas, nos lembrarmos delas, os que já conhecemos essa história. Mas sempre é bom renovar no coração essas coisas, na mente, para podermos nos lembrar de quão maravilhoso tu és e quão fracos nós somos. Obrigado por este exemplo de Abraão. Obrigado pelas lições aqui, e que o que vai ser concluído aqui nesta pregação, quanto à tua posição, quanto a essa história e a uma outra história que vamos comentar ao longo, que esses corações, especialmente os que não conhecem a Cristo, entendam pelo teu Espírito o significado disso e venham a te ter como Pai. E para nós que já somos teus filhos na fé, que seja cada vez mais motivo de te glorificarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Uma história emocionante em que um pai vai matar o próprio filho por ordem de quem providenciou aquele filho, o próprio Deus. E o clima para esse episódio aqui, para quem vem lendo o livro de Gênesis, foi criado por acontecimentos anteriores a essa história. A mulher de Abraão, Sara, era estéril, e Deus queria dar a Abraão um descendente, através do qual iria criar um povo, uma nação, de onde viria o Salvador. Mas ela era estéril, não tinha filhos. Então Sara teve uma ideia muito infeliz de dar a sua serva Agar para Abraão ter um filho com ela. Isso não seria considerado um adultério na época, dentro da cultura deles, mas seria uma forma de Abraão ter um descendente através da serva, como se fosse filho de Sara, sem ser, porque a escrava é como se tivesse assumido o papel da mãe pela ama ou pela senhora. Então Abraão de fato teve um filho com Agar, chamado Ismael. Agar não soube fazer o seu papel, e quando viu que estava esperando o neném do patrão, do chefe, do dono, começou a humilhar a sua senhora Sara. Sara manda Abraão expulsar de casa Agar, a escrava, e o filho. Lá voltam os dois, porque Deus mandou que Agar se humilhasse nas mãos de Sara. Depois vem o anúncio do nascimento de Isaac. Abraão creu, mas achando impressionante como é que ele poderia ter um filho com 99 anos de idade. E Sara, que tinha sido estéril na sua mocidade, como é que agora aos 90 anos ia ter um filho? E ela própria riu quando Deus disse, ou fez essa promessa. Deus inclusive perguntou, por que você riu? Não tem nada impossível para Deus. E ela disse, eu não ri, teve medo de assumir. E ele disse, você riu. E ela ficou impressionadíssima como é que poderia acontecer alguma coisa assim. A promessa da aliança que Deus fez com Abraão, que eu não vou explicar os detalhes. A expulsão de Ismael, que já tinha seus 13 anos de idade quando nasceu Isaac. O menino começou a perseguir o outro, o irmão mais velho começou a perseguir Isaac, tratar mal. Então lá vai a Agar expulsa de novo de casa com Ismael, e há uma fome grande, Ismael ia morrendo.
de fome, e Deus então interfere e abre os olhos de água para ver um poço de água. Ela descobre aquele poço, dá água para o seu filho Ismael e vai, de fato, vai embora com ele. Daí surgiram, pelo menos grande parte dos árabes que nós conhecemos hoje, vieram de Ismael, filho de Abraão, sim, mas não filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que através dele iria abençoar as famílias da terra e todas aquelas promessas riquíssimas que Deus havia feito a Abraão. Não seria através de Ismael. Ismael não tinha nada a ver com isto, mas seria através de Isaque. Então, nasce Isaque. Isaque é um filho muitíssimo especial, que veio depois de tantas tensões naquele lar, de tamanhas provações de fé, até discussão de Sara com Deus tinha acontecido, como já expliquei, e deu muita alegria a Sara pegar nos seus braços o seu próprio filho, não mais um filho da escrava. É evidente, Abraão devia amar Isaque mais do que um pai ama um filho, vamos dizer, um filho normal. Um homem casa, tem sua mulher, e dali nasce um filho, 2 filhos, 3 filhos. Todo pai geralmente ama seu filho, seus filhos, e não era exceção para Abraão. Inclusive Abraão amava muito o mais velho, Ismael. Ele ficou muito triste quando teve que expulsar Ismael de casa com a sua mãe. Ele amava muito ao garoto, ao de 13 anos, quando nasceu Isaque. Mas Isaque era especial, absolutamente especial, que ali estava uma promessa de Deus viva, e uma promessa absolutamente impossível para os padrões normais, mas Deus proveu isto. Seria através de Isaque que Deus iria viabilizar a aliança que havia prometido, e dali sair toda a descendência de Israel. O próprio Deus salienta o amor de Abraão pelo teu filho. Não sei se você notou, logo no versículo 2, quando Deus diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. A quem amas. E Deus nem falou de Ismael, nem considerou. Interessante isto, nem considerou. Abraão tinha outro filho, mas já tinha ido embora de casa, não era o filho da aliança, não era o filho da sua esposa legítima, nem considerou. O filho único que Deus deu de maneira única a ele, através da sua mulher, era Isaque. Por isso que várias vezes se lê único filho, teu único filho. De repente, sem avisar, Deus pede a vida deste dito filho. Agora, se fosse Abraão, vai buscar Ismael e mata, porque agora tu já tens um filho legítimo, tu já tens o filho da aliança. Aquele filho daquela escrava, eu não gostei da ideia de Sara de te dar a serva dela para tu teres um filho com ela. Deus foi problema neste lar aqui 2 vezes, e eu mata teu filho Ismael. Mas não, Deus nem fala Ismael, não, tu vai matar Isaque. É uma história de deixar qualquer um tonto, sem entender bem. Nós podemos vislumbrar aqui 3 pontos nessa história: a fé de Abraão, a obediência de Abraão, e o outro vou deixar para depois, para o final. A fé de Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo 17, versículos 15 em diante. Já falei disto, mas eu quero ler mesmo nas Escrituras para vocês verem de uma maneira formal o que tinha acontecido. Disse também Deus a Abraão:
a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou o rosto em terra e se riu, ele também, que depois ela riu também, Sara, os dois riram. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Deus dará à luz Sara com seus 90 anos. Mas disse para si mesmo, não discutiu com Deus. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. É como se dissesse: Senhor, já basta Ismael, tá bom, mantendo esse com vida eu estou satisfeito. Tá meio esquisita essa história de eu ter um outro filho agora com 100 anos, e minha mulher que nunca teve filho agora pode ter. Foi uma maneira de Abraão mostrar que estava estranhando aquilo, mas crendo. Ele não duvidou de Deus. Podemos estranhar de algumas coisas de Deus, mas duvidar e não crer na palavra de Deus é bem diferente. Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Deus repete: e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Como se dissesse, não é com Ismael, não. Ismael não tem nada a ver com essa história de uma descendência prometida por mim. Mas já que tu falaste em Ismael, aí diz aqui: quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Vou cuidar de Ismael. Aí ele volta ao tema da aliança. Deus, versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Aí estabelece rigorosamente o período. Deus aprofunda a sua promessa. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou, elevando-se. Deus cumpre a promessa, nasce Isaque, cresce Isaque, agora um rapaz, não sabemos exatamente a idade dele, mas um rapazinho. Aí diz: mata Isaque, me oferecem sacrifício. Aí é a hora de ver a fé robusta de Abraão. Ele não questionou a validade da promessa. Senhor, minutinho, aquela promessa perdeu a validade? Tu pensaste diferente? Tu mudaste de ideia? Porque se tu vais me dar uma descendência através deste filho, e tu mandas que eu mate este filho, é óbvio que houve uma alteração grande. Não comentou. Não comentou de ter sido iludido por Deus, ter sido enganado. E deuses pagãos iludiam, enganavam, eles eram sujeitos a todo tipo de emoções, eram malvados, eram cruéis, eram sensuais. Então deuses pagãos, os deuses inventados pelos idólatras, eles, dizendo de outra forma, era comum alguém que cria em vários deuses se sentir iludido, enganado por algum deus desse, mas não o Deus criador do universo. Esse não ilude ninguém. E Abraão não falou no assunto, não falou de Deus ter esquecido. Não é que Deus mudou de ideia, não é que Deus me enganou. Tudo bem, eu admito que Deus tenha um caráter correto, mas coitado, ele esqueceu, já tem muitos anos de vida, ele é um Deus que tem milhares de anos, nunca foi, deve estar velho, cansado, ou tem muita coisa para fazer nesse universo, eu não sei o que é não, mas é óbvio que Deus esqueceu. Abraão não fala nisto, e não comentou nada sobre uma outra alternativa mais cômoda, para se livrar
da desgraçada daquela tarefa de matar o próprio filho. O fato é que Abraão levou tão a sério a promessa de Deus quanto a ordem de sacrificar Isaque. É aí que eu gosto de ver como Abraão colocou as duas no mesmo nível de credibilidade. Deus disse que eu ia ter um filho, e através desse filho ia ter toda uma descendência. Ok, será assim. Tanto é que o filho já nasceu, está aí o menino. Mas vem uma descendência minha através desse menino. Deus manda que eu mate esse mesmo filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra na minha cabeça. Não vai dar certo. Mas não me interessa. Eu vou matar este menino. Porque as duas coisas são palavra de Deus. Deus mandou eu fazer uma coisa e mandou eu fazer uma outra completamente ao contrário. Ao contrário significa uma segunda ordem que anularia o sentido da primeira. Não tem lógica nenhuma, foge completamente a qualquer noção que se tenha de lógica. Não interessou isso para Abraão. Ele deu crédito a Deus nas duas ordens, por mais conflitantes que essas ordens fossem entre si. E quantas oportunidades nós temos de dar crédito total a Deus? Eu não estou entendendo nada, Senhor. O que está acontecendo comigo, o que eu estou vendo, eu comparo com as tuas promessas e não bate o que eu estou vendo. Tu mandas isso e eu faço, aí acontece aquilo, aí tem uma ordem que diz já aquilo outro, e eu estou confuso, não tem lógica. Cadê a tua misericórdia, que tu disse que és misericordioso? Eu não estou vendo. Cadê o consolo, que eu não estou vendo? E tantas situações em que nós enfrentamos na vida, em que as explicações não combinam bem para a nossa lógica, para o nosso bom senso, para o bom senso de outras pessoas. A gente vai se aconselhar e às vezes volta mais confuso do que foi. Eu pensei que o pastor ia dar uma solução para o meu problema, que enganchou, mas eu orei um mês, aí resolvi falar com o pastor, e agora eu vou conversar com ele, eu vou sair de lá com uma solução, e não saí com solução coisa nenhuma. O pastor não disse nada, disse que não sabia como é que ia ser, para a gente orar. Orar. Eu sei do que estou falando na minha vida. Você deve localizar situações na sua vida em que nós já passamos por isto. E vou dizer mais, você vai passar de novo. Eu vou passar de novo. Por quê? Porque nós temos lógica aqui dentro, temos inteligência que Deus colocou. É normal, é razoável que a gente faça as coisas aqui debaixo do sol com lógica, com bom senso, dentro dos padrões daqui desta vida, e coisas que nós aprendemos do próprio Deus muitas vezes. É normal que a gente esteja sempre olhando, pensando, ponderando, examinando, avaliando. O problema é que Deus mexe com dados e com circunstâncias que nós não conhecemos, e com motivações que estão lá dentro do coração dele, que nós não temos informação. Então quando nós vamos querer bater tudo, que tudo combine, não combina, e nós ficamos numa situação difícil, como ficou Abraão. Lição de Abraão: creia em Deus, ponto. Muitas vezes nós temos um preço para crer em Deus. Sabe qual é o preço? Que nós compreendamos o que esse Deus está dizendo para nós, e que nós compreendamos todos os caminhos dele. Se eu compreender, se eu achar lógica, se eu achar que tem sentido, tudo bem.
eu vou ser o mais fiel, o mais obediente dos servos. Agora, quando não entende bem, aí para. Abraão não parou e continuou. O que ele fez? Numa situação absolutamente desconcertante, ele fez o que todo crente deveria fazer: deixou de lado a aparente contradição de Deus, reconheceu que o problema não era dele e deixou o assunto com Deus. Eu não vou poder dizer a verdade amanhã. Aquele chefe vai me chamar, eu vou ter que dizer que não fui eu que fiz aquilo, ele vai perguntar quem foi, e eu não vou ter coragem de dizer, mas não vou ter coragem de não dizer, porque eu vou ser demitido. Não tem condições, eu não posso ser demitido agora, senhor, logo agora, minha mulher, ela foi demitida mês passado, o menino está doente. Não tem menor condição, senhor, isso era a hora disso acontecer no meu trabalho, esse nó, e amanhã está marcada uma reunião com o meu chefe e com o chefe do chefe, amanhã vai ter que resolver isso, não tenho condições, eu sei o que aconteceu, mas eu não posso dizer a verdade amanhã, e aí, eu tenho que dizer a verdade, porque tu mandas, ao mesmo tempo tu diz que não vai faltar pão na minha casa, que tu cuida de mim, o que eu faço? Simplesmente, essa pergunta que eu faço, quando envolve uma resposta clara, como no caso, não mentir, não deve nem ser feita. Isso para muitos pecados que nós cometemos, porque não temos uma resposta de Deus direta, e aí acabamos desobedecendo e justifica por isso, por aquilo. Não, para fazer o certo é assim, pois eu vou fazer, mas se fizer vai acontecer. Cala a boca, eu não quero ouvir o que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer, eu não quero ouvir. Você vai ser demitido, eu não quero ouvir. Vai acontecer isso, eu não quero ouvir. Porque esse problema não é meu, o que vai acontecer, o meu problema é fazer o que Deus manda e crer na palavra deste Deus. Acabou-se. Isso é simples, irmãos. Eu acho que se tivesse crianças aqui de 10, 12, 13 anos de idade, iam entender o que eu estou dizendo, porque é simples, não é complicado. Nós complicamos usando os raciocínios adultos, justificativas, que muitas vezes são pecaminosas, porque ferem alguns princípios das Escrituras. Versículo 8, que é impressionante o versículo 8, quando Isaac, talvez já meio cismado, né? Papai, está tudo indo bem aqui, né? Temos aqui a lenha para fazer o fogo, está tudo em ordem aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Tem a lenha, está tudo certo, mas cadê o próprio holocausto? Coitado, era ele o holocausto. E Abraão não teve coragem de dizer para o filho: és tu. Também não mentiu. A resposta dele é fantástica. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Pronto. É como se dissesse: Deus haverá de dar um jeito. Eu não sei, meu filho, responder esta pergunta. Uma coisa eu sei: Deus vai cumprir a promessa dele. E de alguma maneira ele achava que Isaac ia voltar vivo. Ele achava que Isaac ia voltar vivo. Não sei, talvez ele pensasse que Deus iria impedir o sacrifício, ou que Deus ia permitir o sacrifício, mas iria ressuscitar Isaac logo depois.
Não sei. Eu sei o seguinte, que a primeira alternativa de Deus impedir o sacrifício foi desaparecendo. Eles chegaram no lugar certo, preparou o altar e nada. Amarrou o filho e nada. Senhor, lá vou eu. E aí? E não acontecia nada. E eu nem sei, eu sempre fiquei curioso com essa história de saber como é que Isaac se comportava. Ao ser amarrado, seu pobrezinho gritava, esperneava, o pai teve que prendê-lo à força, na força bruta mesmo. Coitado, força bruta de 100 anos, mas eu não sei como foi aquilo. Ou se Isaac nem reagiu, eu não sei. Mas é muito curioso. Lá no céu eu vou saber como é que aconteceu isto. Eu sei o seguinte, que o tempo foi passando, as oportunidades de Deus livrar Abraão de fazer aquilo foram se acabando. No fim estava o menino amarrado, e Isaac com a faca na mão, ou vai ou não vai. É um momento crucial para a fé de alguém. Mais alguns segundos, ele veria o seu filho ensanguentado por ele próprio. O mais cruel disso é ele mesmo teria que fazer aquilo. E naquele momento em que Abraão levanta a mão, e um segundo depois estaria enfiando no coração de Isaac a primeira opção de Deus desistir ou mandar parar, tinha desaparecido na mente dele. Na cabeça de Abraão ficou só a segunda opção: Deus vai ressuscitar este menino. Pastor, isso é especulação, né? Não. Hebreus 11, 17 a 19, temos uma revelação espetacular do que se passou na mente de Abraão naquele momento. Veja o poder do Espírito Santo que inspirou o autor de Hebreus para dizer: diga aí o que aconteceu com o meu servo Abraão naquela hora. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Veja aí, ofereceu, quer dizer, como oferta foi consumada. Ele fez o máximo que poderia ter feito, não é? Ia oferecendo, ele ofereceu. Aí vem: estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Está claro o que tinha dentro do coração de Abraão no momento exato que ele ia baixando a mão sobre o seu filho. É interessante, porque vocês podem falar muito do que eu fiz aqui. Pastor Mauro estava com a roupa tal, pregou a mensagem tal, estava com o sapato tal, e estava alegre, ou estava triste, ou estava mais simpático, ou antipático. Vocês podem escrever muita coisa minha de hoje à noite, mas vocês não sabem coisa nenhuma do que está aqui dentro do meu coração, e nem eu de vocês aqui. Mas vejam o poder do Espírito Santo, o poder perscrutador de ir dentro do coração de um homem e dizer o que estava se passando ali. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Aliás, ele creu de uma maneira tão forte que ele matou Isaque, figuradamente. Para Deus, Abraão matou
por Isaque. Por quê? Que está escrito que ele recobrou Isaque de entre os mortos. Então, na mente de Abraão, aquele sacrifício estava absolutamente completo. Era só uma questão agora de baixar a mão, ver o sangue escorrer, o menino gritar e parar de viver. Aquilo já tinha passado centenas de vezes, é claro, na mente de Abraão, naqueles dias que antecederam o sacrifício, nas horas em que ele andou para lá. Já estava resolvido, é agora, pronto, acabou, só Deus ressuscitando dentre os mortos, e ele vai fazer isso, lá vou eu. Aí, na hora H, o anjo não deixou, mas para Deus, assunto encerrado. Abraão matou na sua mente Isaque. A obediência foi perfeita. Então, Abraão cria não apenas no poder de Deus para ressuscitar um morto, é importante isso, mas que de fato ele iria fazer isto, porque prometeu. Porque uma coisa é dizer assim, não, eu creio que Deus é muito poderoso. Esse tipo de afirmação muita gente afirma. Eu creio na grande glória de Deus, na autoridade de Deus, no poder de Deus. Eu creio que Ele pode ressuscitar alguém dos mortos. Mas Abraão foi muito mais fundo do que isso. Não é só que Ele pode ressuscitar alguém de entre os mortos. Deus vai ressuscitar o meu filho. Abraão, que arrogância é essa? Como é que você pode afirmar desse jeito? Como é que você pode falar em nome de Deus? Ele vai levantar o meu filho de os mortos. Porque Ele mesmo, Deus, me disse que do Isaquinho, iria nascer os meus descendentes. Ele ia fazer uma nação enorme. Então Ele vai. É uma fé muito firme. E às vezes a gente vê crente assim, tudo aparentemente contrário, tempestade de todo lado, e o crente firme, importante, nas coisas que Deus de fato prometeu, que é um outro assunto que eu acho que daria uma mensagem inteira, que é o problema do crente crer no que Deus não prometeu. Imagina o tamanho desse problema. Deus não prometeu e você se agarra naquilo, mas Ele não prometeu. Então você está se agarrando numa coisa fictícia, que é um problema grave. Isso, mas é outro assunto. Quando você entender que Deus prometeu alguma coisa, mas entender à luz das Escrituras, com toda a segurança, como Abraão tinha segurança que Deus prometeu para ele, que através de Isaque viria sua descendência. Quando você entender isto, morra, literalmente, não é uma expressão que eu estou usando aqui de ênfase, morra, perca a vida, se deixe crucificar, se deixe morrer queimado, como muitos irmãos em Cristo fizeram na história da igreja, porque estavam absolutamente firmes no que Deus tinha prometido, no que Deus queria, no que Deus esperava deles. Eu não vou negar o meu Salvador Jesus Cristo, e Ele vai livrar a minha alma da fogueira, não do inferno, da fogueira do inferno, mas dessa fogueira fajuta aí, que estão acendendo para mim, que vai só me fazer um ardor aqui durante alguns minutos, eu vou sofrer um bocado, mas morro logo. Não, isso aí, não estou dizendo que Deus vai me livrar, não. Deus não prometeu, não está escrito na Bíblia. Então é provável que eu vá para essa fogueira. Sim, e muitos foram, e lá morreram, mas com certeza não foram decepcionados, porque não vão para a fogueira do inferno, porque Deus prometeu. Segundo ponto, a obediência de Abraão. A fé, eu estava jogando a ênfase sobre a fé, a confiança de Abraão no que Deus disse e prometeu. A fé sempre tem que ser acompanhada de obediência. Quando você vê um crente dizendo, eu tenho fé em Deus, e fraco na obediência, tudo bem, não quer dizer que não seja crente, pode ser, mas aquela fé vai ser... O crente já está deixando claro qual é o tamanho
qual é a magnitude, qual é a qualidade desta fé. Porque uma fé saudável, ela precisa ser acompanhada por obediência. A maioria das pessoas nem fé tem e nem obediência tem, claro. Outros têm uma fé no sentido de acreditar, crer em Deus como um ser único, criador, até acreditar que Jesus Cristo existiu, até acreditar que Jesus Cristo é Deus, mas não teme a Deus, nem trata de obedecer. Então é um sinal importante para alguém demonstrar a sua fé, a questão da obediência. Senhor, é o seguinte: eu acredito que tu vais cumprir a tua promessa. Eu acredito que se tu não impedires a mim de matar o meu próprio filho, que tu tens poder para ressuscitá-lo. Acredito, Senhor Deus, dizendo isso alto, gritando para os céus. E Deus satisfeito, né? Coisa boa, Abraão, que você acredita, que você leva a sério a minha promessa, que Isaac ia ser pai de muitos filhos, ia ter sua descendência, e que você acredita que eu posso levantar esse menino de entre os mortos. Estou feliz com isso. Senhor, agora tem um detalhe: eu não vou matar, não. Abraão, você tem fé em mim ou não tens? Tenho, mas é muita, Senhor. A dúvida que tu podes ressuscitar o meu filho, e até que tu vais ressuscitá-lo, é zero. Não duvido de jeito nenhum, eu tenho certeza absoluta, mas não mato. Prova esquisita. Jonas, acho que todo mundo conhece a história, mas eu quero ler. Profeta Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Deixa eu ler só, não precisa ir lá não. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus aparece a Jonas e dá uma ordem explícita, clara. Jonas se dispôs, oh, que homem obediente, homem de fé. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Depois você procura um mapa daquela época antiga e você vai ver que a direção era só oposta. Mas que coisa! Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que espetáculo! E ele achava que podia fugir da presença do Senhor. Ainda tem essa ingenuidade teológica impressionante. Então, Senhor, eu creio que tu tens poder, mas eu não vou matar Isaac. Uma prova absolutamente fracassada. E Abraão estaria correndo um risco grande. Olha o versículo 12, voltando a Gênesis 22. E aqui está um outro elemento importante na fé de alguém. Versículo 22, versículo 12 do capítulo 22, que é onde nós estamos. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que o quê? O que está escrito aí? Agora sei que temes a Deus. Interessante é que a voz aqui não disse: eu sei que tens fé em Deus. Ele enfatizou o temor de Abraão. É interessante. Uma fé exige obediência pura, uma fé pura, e uma fé pura exige temor. É difícil explicar temor, porque a nossa tendência é falar na palavra medo. Mas medo é a expectativa desagradável de que alguma coisa prejudicial
aconteça a você. Isso é medo. Eu não vou ter medo de uma coisa que eu acho que não seja nada prejudicial a mim, de alguma forma desagradável, prejudicial, hostil, nociva. Óbvio, eu não vou ter medo de uma coisa que eu não acho que vai fazer mal a mim de alguma forma. O medo é isso. Então, nesse aspecto, a palavra medo não se aplica a Deus, porque Deus nunca faz mal a nós. Então, ao mesmo tempo em que não tem o menor sentido ter medo de Deus, tem todo o sentido ter temor a Deus. E o que é esse temor? É uma reverência, é um reconhecimento do tamanho do poder dele e de que ele pode agir na sua vida de uma maneira muito forte e vai lhe causar um bocado de sofrimento, sim, e que ele pode causar em você aflições, angústias, sofrimento, dores. Não, mas o senhor acabou de dizer que Deus não faz mal a gente. Se isso é não fazer mal, é não fazer mal. Deus pode infligir dores, sofrimento, tudo isso a nós e não estar fazendo mal a nós. Pode ser, essas coisas são más no sentido de que causam sofrimento e tal, mas olhando de uma maneira mais abrangente, mas na natureza do que Deus faz conosco, nunca é algo mal. Pode ser sofrido, doloroso, desagradável, mas benigno. Então, quando pensar em temor a Deus, nunca pense em medo. Não tenha medo de Deus. Agora, pastor, mas se eu tiver medo da doença que ele pode me causar, fique à vontade, porque realmente ele pode causar em nós grande sofrimento. Então, se quiser pensar em medo desta forma, até que ainda vai, mas filosoficamente falando, medo de Deus não tem sentido quanto à natureza do que ele faz em nós, mas aquela reverência e aquela consciência de que ele pode usar uma mão muito pesada em cima de você, pode ter essa consciência, deve ter, e isso é o temor de Deus. Se eu não fizer isso, eu posso ser duramente castigado por Deus. Pode. Eu posso perder a pessoa que eu mais amo nesta vida. Pode. Como castigo de Deus? Sim, pode. Ah, mas eu não aguento isso. Tema a Deus, respeite a Deus, reverencie a Deus. A ideia de respeito e reverência, essas duas devem ser bem coladinhas com a ideia de temor. E medo, já expliquei como, de uma maneira um pouco mais indireta. Mas é importante notar que o anjo, que representava o próprio Deus aqui, enfatizou de Abraão foi temor. A fé, de creres em mim, e o temor dele. Através do temor, ele demonstrou a seriedade com que encarou o assunto. Um pai diz para um filho: não faça isso. Se você fizer, você apanha. Aí o filho faz, na cara do pai. De duas, uma. Ou o filho não acreditou, papai está dizendo vai me bater e não vai, não acredito, porque ele já prometeu 10 vezes e eu desobedeci as 10 vezes e nenhuma das vezes eu levei uma lapada. Então papai não vai fazer isto. Primeira opção. Segunda opção, ele vai. Papai, quando diz que dá uma pisa, ele dá. Quando ele diz que vai me disciplinar, ele vai. Acredito, mas eu faço. Mas faço, eu apanho. E tem criança assim, não leva a sério o que o pai diz, não tem temor, não respeita, porque deixa ele bater, vou chorar um pouquinho, depois eu recupero e faço de novo. Então ele crê no pai. É interessante isto, ele acredita no pai, mas ele desobedece do mesmo jeito. Por quê? Não leva o pai a sério. E é aí onde entra o problema do temor a Deus. Quem não teme a Deus é porque não leva Deus a sério. Não, eu sei que ele é poderoso, pode fazer um raio cair em cima da minha cabeça em plena luz do sol. E então, ora, se ele fizer, fez. Ele crê, mas não leva a sério, não tem
temor a Deus. E o tipo da coisa, não esqueça isto, que Deus não suporta, é não ser levado a sério. Não tente, por favor, não experimente, por favor, debochar de Deus. Não levar Deus a sério. Não experimente. Eu fiquei de dizer a terceira coisa que a gente nota em Abraão. Chegou a hora que eu já estou caminhando para o encerramento. Apesar de que o mais importante que eu tenho a dizer, ainda vou dizer. É a mais profunda lição que nós aprendemos dessa história, a mais linda, a mais tocante, a mais tudo de bom. Quando nós lemos essa história aqui, emocionante, é impossível não ficar aliviado, ou aliviados no fim, porque o suspense é grande. Abraão vai chegando, amarra o menino e tal, e ele levanta a mão e vai baixando, aí o anjo impede Abraão de continuar. Alívio, suspiro de alívio, que coisa boa. Deus poupou aquele pobre pai de matar o próprio filho, e poupou o próprio filho de ser morto pelo próprio pai. Mas Deus não poupou a si mesmo de ver o seu filho morto, por um decreto dele mesmo, do pai. Deus mandou Abraão matar Isaque. Abraão ia matando, Deus poupou e a gente se alivia. Deus determinou matar o filho dele para morrer em pecado, para morrer pelos pecados de muitos. Determinou, estava traçado todo o projeto de Deus. Foi chegando a hora. Lá vem o Filho de Deus ao mundo, através de Maria, cresce, faz seus 32, 33 anos de idade, é traído, miseravelmente traído, julgado num julgamento tosco, cheio de farsa, maltratado, humilhado, e o tempo chegando, o tempo avançando, e ele vai carregando a sua cruz, não consegue, vem um homem ajudá-lo, e ele continua, e é pregado naquela cruz, e o tempo vai acabando. Não é possível que Deus vai submeter a ele próprio ao sofrimento de ver o seu próprio filho morto. Está acabando a hora. Como é? Isso vai acontecer? Isso é um pesadelo. O Filho de Deus, o próprio Filho único de Deus, morrendo numa cruz, já é todo ensanguentado. Agora acabaram de abrir o lado dele com uma lança, está ficando irreversível isso, não é possível. Deus não vai permitir. Abraão, ele não permitiu matar o seu filho, ele vai permitir a si próprio matar o seu filho queridíssimo? Não pode. Pode. E Jesus Cristo sofreu naquela cruz terrivelmente. Aqui está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho, e Deus não poupou a si mesmo de ver o seu filho morto. Tudo que Isaque era para Abraão, Jesus Cristo era para o Pai em ponto infinitamente, eu digo infinitamente maior, numa proporção que nós não podemos nem imaginar o tamanho do amor entre o Pai e o Filho, primeira e segunda pessoas da Trindade. Não podemos imaginar.
algum motivo muito forte, muito grande, houve para Deus deixar o seu filho morrer naquela cruz. E Jesus sofreu muito naquela cruz, de todas as formas. Qual foi esse motivo? O famoso João 3:16. Se você não conhece, vamos abrir até lá. Todos aqui, a maioria conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira, a tal ponto, com tal intensidade, com tanta força, sim, que o quê? Que deu o seu Filho unigênito, deu, matou, entregou, não livrou na hora H. Amor ao mundo. Um amor não apenas de palavra, mas um amor demonstrado. Quero ler ainda Romanos 5:8. Romanos 5:8. Se um dia, especialmente os que não têm Cristo ainda no coração, pensando, eu não entendo bem esse amor de Deus, e você que tem Cristo no coração, é crente, mas anda meio vacilante quanto à certeza deste amor de Deus para a sua pessoa, para a sua pessoa. Nesse momento é bom ler Romanos 5:8. Se você gosta de grifar passagens mais significativas, é uma boa oportunidade. Mas Deus provar, Ele demonstra, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não poderia haver prova maior de amor para Deus mostrar para a humanidade do que Ele não poupando o seu próprio filho. É a demonstração máxima de amor. Abraão, eu não consigo imaginar uma prova maior de amor que tu vais me dar, de fé, de obediência, de temor. Não posso imaginar do que tu matando alguém muito querido. É isso mesmo. E entre os teus queridos, eu vou pensar em Sara. Não, tem alguém, Abraão, que eu conheço teu coração. Tem alguém maior do que Sara dentro do teu coração. Ah, já sei, Ismael, que nasceu primeiro, já é maior do que o outro, tu foste pai através de Ismael na primeira vez, e tal e tal. Não, Abraão, tem alguém no teu coração maior do que Ismael, por mais que tu ames Ismael. Abraão, eu vou lá no número 1, é Isaac, pois a prova que eu quero de ti, Abraão, é a maior, é o número 1. Deus tratou a si próprio do mesmo modo. Eu vou dar ao mundo a prova maior que eles podem querer, não merecem coisa nenhuma, mas eu quero dar para mostrar o meu amor por eles. Eu vou provar, dando aquele a que eu mais amo que existe. Não há no mundo, no universo, em qualquer lugar que você imagine, ninguém maior no coração de Deus Pai do que Deus Filho. E Ele provou. Então não esqueça isso. Agora, você viu que Deus
reconheceu e aceitou a prova de Abraão. Ok, Abraão, eu aceito a sua demonstração de amor. Poupei o seu filho, mas aceito a sua demonstração de amor para mim. Foi completa a sua obediência, foi completo o seu temor, foi excelente a sua fé. Ótimo, Deus aceitou. Deve ter sido agradável para Abraão ver a sua fé, o seu temor, a sua obediência, o seu amor a Deus reconhecido, que foi. Você reconhece, aos que não têm Cristo, o amor de Deus por você? Porque já está dado. Não tem o menor sentido. Não, é porque é o seguinte, pastor, eu estou orando, se Deus permitir que a minha filha fique boa daquela doença, daquele problema, aí eu vou entender que Deus me ama muito, vai ser uma prova, aí eu me entrego a Cristo. Não faça isto. Não, se Deus me der o privilégio de passar no vestibular, já fiz 4, mas se eu passar neste 5º, aí eu vou entender como o amor de Deus na minha vida. E para. Isso é infantilidade, é criancice, é ridículo, é até um desrespeito a Deus, esse tipo de pensamento. Não que a sua filhinha querida não seja muito, muito amada por você e tenha de fato com uma doença grave, não é o assunto. Não que você não queira, não é lícito você querer passar no seu vestibular, tudo isso é lícito, desejar isso é normal, mas nunca relacione nada que Deus porventura poderá fazer por você, que Ele pode fazer a sua criança ficar boa, você passar no vestibular em primeiro lugar, Ele pode, mas, repito, é infantilidade, não tem uma conexão uma coisa com a outra. Nunca pense em alguma coisa que Deus poderá fazer por você para provar que Ele lhe ama. Por quê? Porque Ele já fez, e não foi curar uma filha, por mais valiosa que seja essa vida aos seus olhos, não foi uma coisa da sua vida aqui, colegial, acadêmica, profissional, tudo isso é pequeno. Mesmo um filho seu, ou uma filha, é pequeno, comparado com a demonstração de amor que Deus já lhe deu, matando, permitindo que o seu filho morresse naquela cruz e não o livrando. Vá a Cristo como seu Salvador, obedecendo ao que Deus disse. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ouça o Senhor Jesus Cristo, quando diz a mim: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o Pai quer que você faça com relação ao Filho. A Ele ouvi, e Cristo diz: venha a mim e eu lhe dou a vida eterna. Faça isto. E para mim próprio, como lição, para você como irmão em Cristo, irmã em Cristo, quando tudo parecer contraditório, quando tudo parecer muito esquisito, muito sem lógica, muito estranho, parecer que Deus se esqueceu, parecer que Deus se enganou, parecer que Deus mudou de ideia, as ideias mais estapafúrdias venham na sua cabeça, jogue tudo no lixo e fique só com uma. Ele prometeu, então Ele proverá. Não sei como, Isaac, Deus vai fazer isso, mas Ele vai prover. Então, Deus vai resolver os seus problemas, as suas dificuldades, dentro daquilo que Ele prometeu na palavra dEle. O que Ele haverá de fazer para você,
para o seu bem, mesmo envolvendo, repito, provações e dificuldades, mas Ele vai fazer. E especialmente, claro, a vida eterna através de Cristo. Porque quando você pensa em vida eterna, o que é doença própria ou de filho, o que é cargo ou função empresária, profissional, o que é estudo, o que é dinheiro, o que é isso, tudo isso fica muito, muito pequeno quando comparado com a vida eterna ou com a perdição eterna. A eternidade está na nossa proa, de todos nós, dos perdidos e dos salvos em Cristo. Então, é para aí que nós devemos estar olhando o tempo todo. E as promessas de Deus, em sua grande maioria, se concentram nesta área. Não tem muito prometido por Deus na nossa vida, em termos de dinheiro e de providência e saúde. Não tem, especialmente no Novo Testamento. Não tem pouco. Tem pouco. Aliás, se tem prometido mesmo uma coisa, sabe o que é? Cruz. Perseguição. Isso está prometido clarissimamente, mas é um outro desenvolvimento de outro tema. Vamos fixar a ideia cada vez mais. Deus disse, Ele vai prover. Louvado seja Deus. Vou crer nele, vou obedecê-lo, vou temê-lo, vou amá-lo, vou adorá-lo através do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo use tudo o que foi dito, e não foi pouco, dentro de cada coração, e ele faça o efeito que quiser, dentro de mim, dentro do ouvinte A, B, C, todos os que ouviram e ainda ouvirão esta pregação, porque é para a Tua glória que nós te pedimos isto, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.